Olá pessoal, vamos ver a promessa. Para abrir a caixa preta do BNDES. Nós sabemos que muita coisa errada está lá. Bolsonaro também prometeu abrir o que chamou de caixa preta dos bancos públicos. Você vai abrir essa caixa preta do BNDES? Olha, eu sei que está em segredo, né? Via decreto, está em segredo. Aquele negócio, nós vamos abrir sim. Finalmente está sendo aberta a caixa preta do BNDES. Puxa, falamos isso durante anos e anos. Quando muitos nem falavam em caixa preta do BNDES, né? Quando muitos que hoje falam em caixa preta elogiavam aqueles que destruíram o Brasil, o projeto criminoso de poder petista. Fala agora da chamada caixa preta do BNDES. Pois é, a caixa que foi aberta não tinha nada, a caixa estava vazia, a caixa preta. E aí, Amir, o que você me diz isso? Bora abrir essa caixa preta do BNDES? Sim, vale a pena abrir todas as caixas pretas. Não só do BNDES, como aquela do COAF, como aquela de outras funções e outros ministérios. A obrigação do setor público é transparência. Porque quando você tem transparência, você reduz muito os atos de corrupção, porque as coisas aparecem. Não precisa o servidor vir denunciar, porque os servidores têm muito medo de denunciar por causa de perseguição política. Aí perder realmente o seu cargo, perder o seu emprego. Mas quando você tem transparência e a sociedade civil tem os olhos voltados para o setor público, ela realmente toma cuidado e exige, sim, que as pessoas trabalhem com honestidade. Quem esteve no setor público sabe, já viu muita coisa acontecer, não fala nada. A mídia só agora começou a dar notícias sobre a prática da rachadinha. E aí sim merece uma caixa preta. As bolhas da direita estão cada vez mais se municiando dessa indústria de fake news, inclusive como uma arma para fazer a cabeça da grande base da pirâmide em termos de conseguir reeleição e conseguir perpetuar o projeto que eles têm em mente. Essa questão da caixa preta do BNDES foi uma delas. E a gente espera que, agora que está meio que desmascarado oficialmente com o peso de uma emissora que sempre defendeu a direita, né? A gente abre espaço agora para tentar entender outra caixa preta, né? Que seria a caixa preta do governo Bolsonaro. Como ele se elegeu, como ele se mantém, quais são os interesses que estão por trás disso tudo. Mas vamos abrir uma caixa preta aqui que eu acho que é muito interessante e vem muito a calhar nesse momento, que é entender o que é o BNDES. Olha, Carlos, o BNDES nasceu já há muitos e muitos anos no governo militar e chamava-se BNDE, não tinha o S, Sim, o S de social. A fonte de recursos do BNDES, é o dinheiro do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, tanto o dinheiro dos trabalhadores, que é usado para financiar grandes grupos econômicos. E quando eu trabalhava na iniciativa privada, em 1975, e esse período todo da ditadura, o BNDE emprestava para os grandes grupos econômicos a juros normais baixinhos e a correção monetária pré-fixada no máximo em 20%. E os grandes grupos econômicos naquela época tinham investimentos em que eles usavam empréstimos externos em dólar. E aí os juros dessa época, foi quando começou a crise do petróleo, nesse período, eles estavam altíssimos, os juros externos. E muitas empresas poderiam quebrar porque tinham muitos empréstimos em dólar. O grande grupo, fazia um projeto para financiamento do grupo junto ao BNDE. E quando fazia, o BNDE passava a trocava a dívida. Pegava a dívida da empresa, normalmente em dólar, mas um dinheiro público dado muito mais que de graça. Um presentaço. Porque você, como grande empresa, você pegava esse dinheiro e aplicava no mercado financeiro, onde você pegava correção monetária plena, não dependente de 20% apenas, limitada a 20%, e com juros melhores.
E isso, para mim, era, na época, um escândalo. Só que ninguém falava sobre isso. Esse é um dos inícios do BNDE. Ou seja, você retirava da base da pirâmide e da parte média da pirâmide social e entregava aos grandes grupos que, no fundo, se viabilizaram financeiramente com o dinheiro da população. Ou seja, aqui é a velho esquema Robin Hood e as avessas. Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. É um dinheiro que pertence aos trabalhadores, é 8% do salário dos trabalhadores, todo mês recolhido pela empresa, e que é usado como fundo para financiar a moradia. E a moradia, uma parte boa desse dinheiro, vai para grandes grupos que são empreiteiras, que constroem, que ficam com uma boa parte do resultado da venda ao público. Só que empresta a condições muito superiores a essa do Fundo de Garantia. Corrige a inflação, mas não corrige os juros. Os juros é metade praticamente daquele da poupança, para ter uma ideia de como esse dinheiro do fundo não é preservado. Que eles esperam que o dinheiro que eles têm no fundo seja um dinheiro razoável. Cada ano deveria render aproximadamente um salário. Mas quando você vai ver e vai retirar ou vai ver o saldo do teu fundo, ele não corresponde a isso, porque a correção é normal, mas os juros é praticamente nada. E aí, o mais triste dessa história toda, e é o que mais se vê na história da humanidade desde muito tempo, é que isso acaba sendo naturalizado, né, pela grande base da pirâmide, como sendo uma coisa natural, é assim mesmo, sempre foi assim. Se sempre foi assim é porque é assim que tem que ser, etc e tal, né? Mas muitas vezes, Carlos, a base da pirâmide nem está sabendo. Eu acho que pouca gente sabe que o dinheiro do BNDE vem do Fundo para o Trabalhador. Está na Constituição. Olha só. Entendeu? Então é uma coisa que veio na nascença, quando nasceu o BNDE. E aí, com o passar do tempo, chegando aos dias de hoje, né, essa virada toda que deu nos últimos 5, 6 anos, com o processo de impeachment que tirou do poder um determinado projeto e colocou outro projeto diametralmente oposto, né? E nesse imbróglio todo, o BNDES virou uma bandeira anticomunista, financiador de ditaduras pela América Latina, né? Contra o Fórum São Paulo, subsidiado em parte por dinheiro do BNDES, e outras bobagens mais que até nunca vai ser provado, porque realmente é uma caixa preta vazia como essa que nós estamos vendo hoje. E você é a favor ou é contra o BNDES? Olha, Carlos, a rigor eu sou contra. Porque dinheiro do povo é dinheiro do povo. Se o governo quer ajudar as empresas, que faça isso às claras, não é? E não dessa forma como a coisa vem sendo feita, que não se justifica você pegar dinheiro que pertence aos trabalhadores e com isso fazer o dinheiro render para as empresas. Se você acha que realmente há na estrutura do BNDES qualquer possibilidade de fato de corrupção a este nível, como tem sido colocado pelas frentes de direita e ultradireita nesses últimos tempos? Você tem um corpo técnico que é profissional, pessoas que passaram por concurso muitas vezes, pessoas honestas, pessoas corretas, não tem esse problema partidário que tem na política normal, e essas pessoas são técnicos de excelente qualidade. Ora, nenhum presidente do BNDE assina qualquer autorização de empréstimo que não tenha um parecer prévio das áreas técnicas do BNDE. Não é uma área só, às vezes são várias áreas que examinam cada empréstimo e dão o seu parecer, que é rigoroso, que não é fácil obter recurso lá no banco, mas que é rigoroso e que, no fundo, passa por todo esse crivo. Pode ter influência política, não tem dúvida, que muita gente tem, mas não passa. Você não vai ter o benefício se você não tiver uma justificativa técnica muito bem basada. Por quê? Porque o BNDE faz a análise de risco. E se realmente
você correr risco, não ter uma retaguarda, isso pode gerar prejuízo. Eu trabalhei alguns anos como consultor do BNDES. Eu fiz o primeiro livro sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, patrocinada pelo BNDES, pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, durante a gestão Fernando Henrique Cardoso, e participei também de outros tipos de trabalho, mas todo o meu contato com a área técnica, fundamentalmente com essa área, eu tive essa percepção, esse aprendizado da seriedade do banco, né? É diferente no setor público, onde você tem desvio e muitas vezes você vai para debaixo do tapete. Você tem um procurador-geral da República que atua em conjunto com o presidente e não deixa apurar as coisas, que nem a gente assistiu durante os 8 anos do governo Fernando Henrique. Você tem agora esse procurador-geral que está querendo incriminar o Glenn, da Intercept, função tipicamente política, claro que não vai conseguir. Você tem todo esse escândalo da família Bolsonaro, que não se consegue chegar a um termo. O próprio Supremo Tribunal Federal brecou 2 vezes a investigação sobre o filho dele, né, que foi pego, claramente pego, com provas da rachadinha com o tal do Fabrício. E essas caixas pretas, elas vão ter que ser abertas, hora mais, hora menos, né? Que nem falamos no começo aqui do nosso papo de hoje. Esperamos que seja com a velocidade que a internet... Bom, esse foi mais um papo aqui. Vocês, lembrando sempre que logo logo o nosso papo vai estar via áudio no nosso canal de podcast que está sendo construído, né? Estamos agora, daqui a pouco vamos comemorar o nosso 3º aniversário aqui com o projeto Palavra de Amir. Temos aí um livro, Quem Põe o Guizo no Gato, no nosso site www.palavradeamir.com.br. É só chegar lá, clicar, baixar, curtir e comentar com a gente. Toda semana aí com 2 vídeos, vários artigos, é só a gente chegar junto. Continuamos junto, amigo? Continuamos junto, tamo aí.